Tadinha.
Olá, boa noite. Nós agora iremos começar, ok? Boa noite a todas, todos e todes. Iremos dar início ao evento com a palestra O SUS, Enfrentamento Covid-19. Solicitamos que todos os participantes desliguem suas câmeras e seus microfones para que não atrapalhe e que também não force muito a conexão. Durante as falas, também eu peço que preencham o formulário para gerar seus respectivos certificados, que serão disponibilizados no chat. E também que avaliem o nosso evento, que está sendo feito com muito carinho. O palestrante, ele terá de 30 a 40 minutos para realizar a sua fala, e depois da sua explanação, nós vamos abrir o chat também para perguntas, tá? Só vocês escreverem, né, perguntas que vocês... Débora, também, por favor. Obrigada. Vocês podem colocar as perguntas de vocês no chat, tá? Nós vamos estar anotando e ao final da explanação da Débora, a gente vai estar fazendo as perguntas que vocês colocaram para ela. Também gostaria muito de agradecer, em nome do PET História da África, a presença de todos vocês. E para dar início aos nossos trabalhos essa semana, nós convidamos com muita honra a Débora Ellen Santos de Lima, que ela é fisioterapeuta e técnica em enfermagem. Ela possui pós-graduação em fisioterapia e em UTI neonatal e pediátrica na instituição Interfísio. Atualmente, a Débora está trabalhando com instrumentação cirúrgica pela Cruz Vermelha. E atualmente, né, como ela vai trazer a experiência dela aqui pra gente, atualmente ela trabalha no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela trabalha também com o Cortes, que é uma UTI específica para tratamento de pessoas com coronavírus. Ela também trabalha na UTI neonatal, na emergência adulta, que é um hospital de referência no atendimento a esses pacientes que são afetados pelo coronavírus. A grande emergência, a trauma ortopedia no Rio de Janeiro, e também trabalha no Hospital Santa Branca, na CTI adulto, que é voltado para os pacientes que também são afetados com suspeita de coronavírus. Então, a Débora ela tem conhecimento de causa, para tratar do assunto aqui com a gente. E, novamente, eu agradeço por você ter recebido esse convite, por vir até aqui, falar com a gente, trocar ideia e nos explanar tudo que é tão importante. Eu agradeço mais uma vez a ela, e lembrem-se que as perguntas serão permitidas no chat, ok? E com a palavra agora eu passo para a Débora, para falar com a gente sobre esse enfrentamento ao Covid-19. Muito obrigada, e todos mantenham seus microfones e suas câmeras desligadas, por gentileza. Débora, é com você. Boa noite, gente. Retificando um pouco do que a Richelle passou para vocês, né? Eu fiz faculdade no UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz faculdade de fisioterapia. Fiz a pós-graduação em UTI neonatal e pediátrica. E o meu primeiro emprego foi num hospital público, dentro de uma UTI neonatal. Logo depois, uns 6 meses depois, eu comecei em outro hospital público, que é o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, que fica localizado em Duque de Caxias, que é a cidade onde eu moro. Esse hospital, aqui no Rio de Janeiro, é um hospital de referência em traumatortopedia. Logo que eu entrei no Saracuruna, que a gente chama ele de Saracuruna, logo que eu entrei no Adão Pereira Nunes, eu caí de paraquedas no CTI adulto e na emergência adulto. E para mim foi uma experiência muito gratificante, porque eu não tinha vivência, né, de adulto, e eu aprendi muito com isso tudo. Dentro do nosso contexto atual, né, eu me formei em 2016, dentro do nosso contexto atual, com essa pandemia, né, o Hospital Adão Pereira Nunes, a gente foi submetido a muitas mudanças dentro dos nossos setores, justamente para poder admitir e acolher os nossos pacientes
com suspeita e até mesmo casos confirmados de Covid-19. Chegaram muitos pacientes para a gente. Nós tínhamos um total de um CTI adulto, uma UTI neonatal, uma UTI pediátrica, a grande emergência e o setor de pronto atendimento. E dentro disso tudo, nós tivemos que modificar vários setores que não eram de terapia intensiva, justamente para que a gente pudesse acolher essas pessoas. Nós conseguimos abrir, dentro do hospital, 5 setores de terapia intensiva, só para a gente cuidar desses pacientes que chegavam para nós. O Adão Pereira Nunes é um hospital estadual, que a gente atende com base no SUS, né? São pessoas que chegam para nós, muitas vezes em carência, né? E eu também trabalho no hospital particular. Eu tenho, dentro da pandemia, uma vivência dos dois lados da moeda, né? No hospital particular que eu trabalho, nós também tivemos que nos submeter a uma mudança estrutural para que a gente pudesse ter um centro de terapia intensiva também para pacientes que chegassem para nós com suspeita de Covid-19. Pelo que eu pude estudar, pelo que eu pude observar, aqui no Rio de Janeiro, né, em Duque de Caxias é a segunda cidade com maior número de casos de pessoas afetadas pela doença. A gente só perde para o Rio de Janeiro, e a cidade, né, do Rio de Janeiro, não necessariamente o estado, porque a cidade do Rio de Janeiro é muito grande. Se nós fôssemos desmembrar a cidade do Rio de Janeiro, talvez Duque de Caxias não fosse a segunda cidade com maior número de casos de Covid-19 e até mesmo com o maior número de óbitos por Covid-19. Dentro do meu papel de atuação da fisioterapia, a gente tem enfrentado na área da saúde um choque, um baque muito grande para a gente, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo. Hoje, eu posso observar, na verdade, uma amenização, né? Uma amenizada no número de casos, toda a mudança estrutural que a gente vivenciou dentro do Hospital Adão Pereira Nunes já foi revertida, né? Hoje a gente tem um CTI específico para a Covid-19, ainda com casos confirmados e ainda com casos de suspeita. E os outros centros de terapia intensiva foram devolvidos para nós, né, como já era antigamente. Nós nos deparamos com uma doença muito injusta, né, porque começou sendo uma doença de gente rica, e quando chegou ao Brasil, se tornou uma doença de gente pobre. Justamente porque os ricos trouxeram isso tudo para a gente. E a gente tem lidado com isso de maneira que a gente aprende todos os dias. Dentro da fisioterapia, a gente encontrou uma doença que trouxe uma controvérsia de tudo que a gente trabalhava antes, né, de todo um manejo que a gente tinha, um manuseio que a gente tinha dentro da terapia intensiva, foi totalmente controverso dentro da Covid-19. O coronavírus, ele é um vírus que afeta, a gente acha, muitas pessoas acham, né, até eu mesmo, antes de começar a estudar, achava que era uma doença pulmonar, e não é. Antes de chegar ao pulmão, essa doença já afetou a nossa corrente sanguínea, e justamente por afetar o nosso sangue, o pulmão é como se fosse um dos últimos roteiros para onde o vírus vai.
E como o sangue já tem uma carência de oxigênio muito grande devido à afecção pelo vírus, quando o sangue chega dentro do nosso pulmão com um oxigênio muito fraco, acaba lesionando os alvéolos, nossos alvéolos pulmonares. Com a inflamação, a gente tem afecções, às vezes, muito graves, né? De 25%, que não é tão grave assim, mas 25% do pulmão acometido, às vezes até mesmo 75% do pulmão acometido, por inflamação. E com essa inflamação, a gente não consegue ter trocas gasosas, a gente não consegue levar um sangue rico em oxigênio para dentro do nosso pulmão e liberar um sangue rico em gás carbônico. E nos exames de sangue, que são os exames que a gente faz rotineiramente dentro do CTI, é que a gente consegue ver esses níveis de afecção do pulmão, né, e do sangue mesmo. E daí entra, né, a fisioterapia, junto com toda a equipe multidisciplinar. E dentro da fisioterapia, a gente é meio que responsável, não meio que responsável, nós somos responsáveis por toda a parte ventilatória desse paciente, desde a entrada dele no hospital com insuficiência respiratória, e até mesmo de pacientes com franca insuficiência respiratória, onde a gente não pode, inicialmente, ofertar só oxigênio para ele. E muitos pacientes que chegaram para nós conversando e em franca insuficiência respiratória, mesmo lúcidos, não conseguiam respirar de jeito nenhum. E a nossa única opção seria a intubação, né? Quando nós chegamos à intubação do paciente, é que a luta começa. Perdemos muitos pacientes na hora da intubação por uma queda de nível de consciência muito grande, né? Até mesmo pelo coração não estar suportando mais, o pulmão não estar suportando mais toda a afecção que esse paciente sofreu, e perdemos muitos pacientes assim. Também conseguimos recuperar muitos pacientes, isso a gente não pode, né, deixar de enaltecer. E nós conseguimos recuperar muitos pacientes que chegaram a ser intubados e, mesmo assim, venceram a doença, né? Dentro do SUS, nós vimos que toda a mudança de correria para conseguir ventilador mecânico, para conseguir aparelhos de monitorização dos pacientes, para a gente conseguir até mesmo aparelhos para oxigenoterapia desses pacientes, para que a gente pudesse ofertar o oxigênio em níveis adequados e esses pacientes não precisassem ser intubados, né? Toda a estrutura foi modificada no nosso hospital e nós sofremos bastante. Nós perdemos muitos amigos, dentro da nossa equipe multidisciplinar e também conseguimos vencer tudo isso. É muito bom a gente ver, né, que mesmo mediante todo o caos que a gente passou, a gente hoje consegue ver tudo voltando ao seu normal. E mesmo assim, né, chegamos à liberação aqui no Rio de Janeiro, das portas abertas das lojas, das vidas voltando ao normal, mas mesmo assim a gente ainda tem receio de que as pessoas que voltaram a trabalhar, que voltaram a circular nas ruas, a gente ainda tem muito receio de que essas pessoas contraiam o vírus, né, e fiquem em estado grave. Porque muitas pessoas chegaram para nós já num estágio muito grave, por não ter sintomas ou por não sentir gravidade, né?
inicialmente no seu quadro, e já chegar para nós em uma insuficiência respiratória muito grave, onde a gente muitas vezes não pôde fazer muito pelo paciente, e com isso, tantos casos, né, de pessoas indo a óbito dentro do nosso estado. O que eu pude ver também, dentro do contexto brasileiro, é que eu vi um estudo que dizia que 62% dos casos de óbito e de suspeita, casos confirmados e de óbito dentro do Brasil, era pessoas pardas e negras, né? Pessoas pretas e pardas. E a gente sofre muito, nós que somos pretos sofremos muito. Deixou de ser uma doença de gente branca para ser uma doença de gente preta. É muito duro para a gente ver que nem sempre a gente tem um estudo quantitativo de quantas pessoas são acometidas, quantas pessoas pretas são acometidas dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Ver negligências também com relação aos hospitais, porque no próprio hospital que eu trabalho, eu entrei em contato com os funcionários para saber se lá a gente tinha esse quantitativo de quantas pessoas chegaram a óbito e quantas dessas pessoas eram pretas. Né? E eles disseram para mim que não, que lá a gente não tinha esse quantitativo de pessoas. Chega a ser um pouco de negligência até mesmo, porque a gente precisa saber, né, o quanto isso está acometendo as pessoas que têm mais necessidade, que têm uma situação socioeconômica muito baixa, e são justamente essas pessoas que vão ser mais acometidas, justamente porque são essas pessoas que precisam ir trabalhar, são essas pessoas que precisam sair das suas casas, são essas pessoas que geralmente têm um emprego um pouco inferior às pessoas brancas, que são ricas, né, e que podem ficar dentro de casa, podem trabalhar com home office, etc. E dentro do meu contexto, né, que eu perdi muitos amigos dentro da enfermagem, chegamos a um estágio onde de 45 profissionais de fisioterapia, nós fomos reduzidos a 30, porque 15 estavam afastados por causa de suspeita da doença, e até mesmo casos confirmados dentro da nossa equipe de fisioterapia. Para nós também foi muito duro ver que essas pessoas ficaram afastadas, né? Uma situação de muito medo para nós, de levar essa doença para dentro das nossas casas, e às vezes até mesmo ver que muitas pessoas não estavam se importando com o isolamento social. Já chegamos a ter, dentro de um plantão de 12 horas, 25 óbitos por Covid-19. E até mais do que isso. Pessoas que chegam para nós e que a gente não tem muito tempo para atender. A gente tem que correr o tempo inteiro para tentar salvar vidas, né? O Saracuruna era um hospital de referência de trauma. A gente atendia pacientes de acidente automobilístico, pacientes de traumatortopedia em geral. Muitos pacientes vinham para a gente de lugares aleatórios do Rio de Janeiro, por ser um hospital de referência de atendimento e acolhimento desses pacientes. E de uma hora para outra, nós também nos tornamos referência em coorte, que é o CTI, né, específico da Covid-19. Nós temos conseguido ampliar o nosso número de leitos e acolher essas pessoas. Eu vejo também, assim, uma certa injustiça, muitas vezes, né? Eu falando como fisioterapeuta, porque nem sempre as pessoas se importam, né?
ou não se dão conta, né, de que todo esse contexto que a gente está vivendo não é melhorado só pelos médicos e pelos enfermeiros, né? Tem muito técnico de enfermagem que está ralando muito para poder salvar vidas. Tem muito fisioterapeuta que está ralando muito para salvar vidas. Todo o trabalho dos assistentes sociais, todo o trabalho dos psicólogos que precisam cuidar da gente também, né? Não só dos pacientes, mas precisam cuidar da gente, porque a gente sofre. Né? Todos os outros profissionais, como os maqueiros, que estão nessa correria junto com a gente, o pessoal do serviço de limpeza, e muitas vezes está muito mais exposto do que até mesmo nós, né, a toda uma periculosidade muito grande. As pessoas que trabalham na Copa, as pessoas que trabalham com patologia, que são das pessoas responsáveis, né, pelos óbitos dos pacientes, as pessoas que trabalham na radiologia, que trabalham dentro da tomografia, que precisam fazer as tomografias desses pacientes para a gente poder ter conseguir nortear o nosso tratamento, né? Tantas outras pessoas que eu poderia falar aqui eternamente, né? E enaltecer o trabalho dessas pessoas, que essas pessoas precisam ser valorizadas. E muitas vezes a gente só vê médico sendo valorizado. Desculpa se tem algum médico por aqui. Mas a gente só vê médico sendo valorizado. E muita gente esquece, né? Que o hospital e o tratamento não é só médico e enfermeiro. Tem muito técnico de enfermagem, muito fisioterapeuta que está trabalhando muito, que está sofrendo muito com tudo isso, que está deixando as suas casas, né, para poder cuidar das pessoas, deixando as suas famílias em casa para poder cuidar das pessoas, e muitas vezes até mesmo levando para dentro das suas casas tudo isso. Eu não sei o que falar mais. Acho que eu passo para vocês, né, para as perguntas. Onde está a Richelle? Aqui, voltamos. Não sei se está me ouvindo aí, Débora. A minha internet acho que está meio ruim. Então a gente pode passar para as perguntas, né? E muito importante essa tua fala aí também. Achei muito importante porque diferentes profissionais, né? Diferentes órgãos que participam, né? Nessa luta aí diária, sem parar, né? E muito legal mesmo, muito boa a tua fala aí. Agradecer de novo aquela hora ali no início, não caiu minha internet e não pude continuar, né? Mas agradecer a tua presença pelo PET. Aí eu vou fazer a pergunta que o Rafael Costa da Rosa fez. Teve diferença no número de entradas no hospital por Covid-19 de antes e agora, com as restrições da flexibilização? Então, antes, né, no início de tudo isso, nós tivemos muitas entradas de pessoas, muitos casos mesmo. E agora, com a flexibilização, nós ainda não tivemos tempo, né, para fazer um quantitativo de quantas pessoas voltaram para nós, né? Tem uma semana, se eu não me engano, que aqui em Duque de Caxias eles começaram a liberar as clientes. Então, ainda não deu muito tempo para a gente ver como que vai ser isso tudo, né? Mas o que eu pude perceber, né? Domingo eu estava de plantão lá no hospital da Pereira Nunes, o que eu pude perceber é justamente isso, deu uma reduzida no número de casos, a gente conseguiu concentrar esses casos em um CTI só, né, com 20 leitos, e agora é torcer e orar muito para que esses casos não voltem a aumentar com a flexibilização. Sim, sim. Eu acho que a Richelle ia ficar de fazer a outra pergunta, mas enquanto ela não vem, eu tenho outra pergunta aqui para ti.
Como funciona a intubação em pacientes com Covid? Qual a proteção para os funcionários? Ok. Pergunta da... Desculpa, pode prosseguir. Nós, dentro do nosso setor, nós temos que ter toda uma paramentação, né? Nós temos que ter um capote adequado, que é um avental, nós temos que ter a máscara adequada, temos que ter uma face shield, que é uma proteção facial, né? Os óculos de proteção. Durante a intubação, todos os profissionais que participam da intubação precisam estar paramentados. Durante a intubação, nós temos que cuidar para que a gente não libere tantos aerosóis assim, né, porque é uma doença de liberação de aerosóis, né, não é uma precaução de contato, é uma precaução por aerosóis. Então, durante a intubação, o tubo dessas pessoas fica fechado, né? O médico passa o tubo e logo após a passagem do tubo e verificar se o tubo tá no pulmão, no lugar certinho, eu conecto o ventilador mecânico, o circuito de ventilador mecânico desligado. Assim que eu conecto, eu ligo o ventilador, justamente para que eu não libere a ventilação e não libere aerosóis, né, desse paciente para a gente. Mas toda a equipe precisa estar paramentada, né, e é isso. Sim. Eu acho que eu vi até ontem ou hoje no noticiário que tem um vidro, acho que é de acrílico, não sei se é para fazer intubação. Olha, tem locais que usam esse vidro de acrílico para fazer intubação, mas no Saracuruna, a gente não tem esse vidro de acrílico. A gente tem uma outra cúpula, né, que a gente utiliza para poder fazer outro tipo de ventilação, não uma ventilação invasiva, que é quando a gente precisa intubar os pacientes. A gente usa para poder fazer uma ventilação não invasiva, que é o paciente conectado ao ventilador, só que por meio de uma máscara. E essa máscara que libera o ar para essa pessoa, e a gente, depois de 30 minutos de terapia, a gente verifica se essa pessoa melhorou a insuficiência respiratória ou se ela realmente vai precisar já entrar na intubação. E a gente pode usar essa cúpula, né, de acrílico também para extubar o paciente, para a gente retirar o tubo desse paciente, que a gente também precisa se proteger na hora da extubação também. Deixa eu fazer, eu também tenho uma pergunta para fazer. Eu queria entender como é o processo de confirmação da doença. Quando o paciente dá entrada no hospital, o que acontece com ele quando ele entra e fazem os exames para poder descobrir se ele é um paciente com Covid ou não? Então, os exames que a gente faz, né, aqui em Duque de Caxias, eles estão fazendo uma campanha de testes rápidos para as pessoas das comunidades, né? E muitos testes já foram feitos para a gente ter um quantitativo de quantas pessoas deram reagentes positivos, né? Infelizmente, um teste que é mais fidedigno, ele é muito caro, né, que é o teste de IgG e IgM, que é o teste que a gente sabe se a pessoa já foi acometida, se ela ainda está infectada e está infectando outras pessoas, né, ou se ela já foi acometida e já não está infectando mais ninguém. Dentro do hospital, o que a gente faz o exame de sangue, que a gente faz o quantitativo de PCR, que é a proteína C reativa, é uma enzima que é produzida pelo fígado, e os dados da PCR que vão dizer para a gente se o paciente está infectado com uma infecção viral, e dentro disso a gente colhe os swabs, que são exames específicos, né, em narina, oral, que é na boca, e também anal, para a gente poder levar para o laboratório e o laboratório fazer o estudo desses exames para poder liberar para a gente.
se essas pessoas estão infectadas ou não. Os exames levam 10 dias para sair. E eu acho que isso que é o que mais preocupa. O tempo que a gente tem de demora para que esses exames saiam. Às vezes a gente tem uma pessoa, tem um paciente que entra para a gente com suspeita, nós levamos para uma tomografia. Na tomografia, a gente vê uma imagem que é sugestiva de Covid-19 e esse paciente é tratado como um paciente específico, né? Para o tratamento específico para a Covid-19. Mas muitas vezes, depois que o resultado sai, e o resultado sai negativo, né? Ou então o resultado sai positivo, e a pessoa já foi tratada nesse tempo todo como suspeita. Às vezes as pessoas vão a óbito, já fizeram o resultado, e já fizeram os exames, perdão, e depois que a pessoa já foi a óbito, a gente consegue os resultados, se era positivo ou não. E acredito também que muitos pacientes têm entrado no ranking, né, de pessoas acometidas, e até mesmo pessoas que foram a óbito, muito depois que tudo isso já passou para a pessoa, porque realmente foi a óbito antes do resultado sair. Sim, sim. Aí, só para deixar um aviso aí pro pessoal aí que está assistindo a palestra aí, deixar as perguntas aqui no chat. Pode mandar as perguntas aqui no chat. Aí, só pedir também para desligar as câmeras e os microfones. E vamos para mais uma pergunta, Débora. Deixa eu ver aqui. Vocês que têm acesso a equipamentos de proteção, como funciona a distribuição dos mesmos? Então, dentro do Hospital Adão Pereira Nunes, nós temos a liberação de máscaras de proteção todos os dias, né? Em todos os plantões nós temos máscaras disponíveis para a gente. Nós ganhamos face shields, que são as máscaras que ficam em volta, né, do nosso rosto. São máscaras de uso pessoal, né? Nós levamos para o hospital junto com a gente toda vez que a gente vai no plantão. Dentro a cada entrada que você dá no CTI, que são as coortes, são CTIs específicos, e até mesmo na unidade de pronto atendimento, que é a porta de entrada para esses pacientes, a gente tem aventais que a gente descarta após o uso, e a gente troca sempre que a gente precisa entrar nos setores. Os óculos de proteção também foram dados para a gente, também é de uso pessoal. A gente cuida dos nossos óculos, a gente cuida das nossas face shields. As luvas são disponibilizadas para a gente, livre demanda, né? Também protetores para os nossos sapatos também. E até que lá a gente não teve tanta dificuldade com relação a equipamentos de proteção. Graças a Deus. Olá. Bom. Estão me ouvindo? Uhum. Sim. Uma pergunta aqui muito pertinente, acredito, que fizeram aqui pra gente. Você, como uma fisioterapeuta negra, que maravilhosa, maravilhosíssima, que está trabalhando aí à frente com coronavírus, a gente queria saber como é para você, se você se vê também dentro das equipes que você faz parte do hospital, se você também vê outras pessoas negras para se inspirar, e como você se sente sendo uma mulher negra tão maravilhosa. Boba. Olha, acredito que em toda a equipe
nós temos pessoas negras para nos inspirar, né? Toda equipe multidisciplinar. Pessoas para me inspirar dentro dos meus setores. A minha própria chefe é uma mulher negra. Eu me inspiro não só dentro da fisioterapia, eu me inspiro também em toda a equipe multidisciplinar. Na minha equipe tem muitas pessoas negras, muitas pessoas pretas que estão ralando muito para que tudo isso funcione e que tudo isso funcione muito bem, né? E que a gente consiga cuidar das pessoas pretas e necessitadas que estão chegando para a gente de forma adequada, de forma humana, né? Porque muita gente chega para a gente e aperta a nossa mão e fala, pelo amor de Deus, me salva. E é muito doloroso, não vou chorar. É muito doloroso a gente ver que a gente precisa cuidar das pessoas que são o amor de alguém, né? Como dizem. E para mim é uma honra, né? É uma honra ser uma pessoa preta, né? E estar na linha de frente disso tudo. Muito orgulho. E também, já emendando no que tu disse, como que é? Provavelmente você deve ter acesso aos formulários. Tu sabe dizer se esses formulários, eles possuem a identificação de raça dessas pessoas? É possível identificar o quantitativo de pessoas confirmadas ou os óbitos de pessoas negras são maiores? Ou o hospital ele não possui essa informação? Então, quando a pessoa chega no hospital, que ela abre o prontuário, geralmente no prontuário tem a especificação se essa pessoa é branca, parda ou preta, né? E lá, é assim que eles especificam, né? Branco, pardo ou preto. Como eu tinha pesquisado dentro do hospital mesmo, eles não souberam me dizer. Perguntei, tem algum formulário, algum quantitativo que vocês fazem de especificar as pessoas que chegam a óbito aqui, ou até mesmo que dão entrada no hospital, para a gente saber, né, quantas pessoas são, como tem sido, né, dentro dessa classificação, e eles não souberam me dizer. Entendi. E se eu não me engano, o Hospital Santa Bárbara é um hospital particular e o Adão é um estadual, correto? Isso. Tá. Tu consegue ter um panorama dos cuidados entre um hospital particular e um hospital público? Tipo, os pacientes que dão entrada têm mais chances de serem curados no hospital particular ou no hospital público? Como é o tratamento em um e no outro? Pra gente ter uma noção dessa desigualdade crescente, né? Uhum. Então, no hospital particular, às vezes a gente tem um pouco mais de flexibilidade para equipamentos melhores, etc. Nem todos os hospitais particulares têm essa liberdade, né? essa melhora nos equipamentos e tudo mais. O Santa Branca é um hospital pequeno, é um hospital particular, mas é um hospital pequeno. E nós recebemos, sim, alguns pacientes em que a gente precisou entubar e que a gente acabou não conseguindo salvar esses pacientes. Mas nós também recebemos muitos pacientes que foram para casa, que não estavam com a sua saúde tão acometida, né, tão grave, e que nós conseguimos enviar para casa novamente. Dentro do Hospital Adão Pereira Nunes, que é um hospital estadual, nós vimos muitas pessoas chegando em uma gravidade muito grande. E um número de casos muito maior, né, por ser um hospital que recebe justamente as pessoas que não têm a possibilidade de pagar um plano de saúde, né? Pagar um plano de saúde, às vezes, é muito complicado. Eu
Débora Ellen, pago plano de saúde. E eu pago muito caro no plano de saúde. Mas eu não tenho o que reclamar do atendimento do Adão Pereira Nunes. É um hospital muito bom. O de referência é um hospital muito bom, um atendimento muito bom. A gente tem equipamentos de qualidade, né, para poder atender nossos pacientes. Acredito que se eu trabalhasse em um hospital particular que fosse um pouco maior, que eu tivesse uma certa referência, né, posso citar nomes aqui, eu pudesse ver, sim, uma certa diferença, uma diferença maior em questão de qualidade de equipamento e etc. Mas o hospital particular que eu trabalho é um hospital pequeno. Oi? Alô? Oi? Oi? Então, vamos seguindo aqui para outra pergunta que o Rafael fez, Rafael da Costa, não, Rafael Costa da Rosa. Débora, tinhas relatado sobre como os profissionais de saúde que estão na linha de frente precisam também do apoio de outros profissionais, psicólogos, por exemplo. Vocês possuem acesso fácil a esses serviços? Há muitos voluntários que estão disponíveis para essa ajuda? Sim. Uma pergunta muito boa feita pelo Rafael. Sim. Dentro do Adão, a equipe de psicologia se prontificou a estar sempre abertos para a gente em tudo que a gente precisasse, porque realmente foram muitas pessoas, né, que tinham essa necessidade, essa carência de atendimento psicológico e eles ficaram abertos, sim, para nos atender sempre que a gente precisasse. Sim, sim. E até nesses dias atuais, né, que o racismo vem sendo bem, assim, aberto, vamos dizer, com o Estado, o Estado genocida, né, que o Rio de Janeiro também é um dos principais estados, né, que vem sofrendo esse maior ataque do Estado, vamos dizer assim, né, nas pessoas, o povo da favela, e, né, enfim. Rich, tem alguma outra pergunta para fazer? Bom, da minha parte, todas que mandaram pra gente, a gente já fez. Acho que já dá pra gente se encaminhar um pouco pro final desse magnífico. Gente, o Josenildo Lima é o pai da Débora, É meu né? pai. Eu acho que ele está te vendo, Débora, e ele quer falar todo o tempo. Socorro! Seu Josenildo, estamos lhe vendo, mandamos um beijo pro senhor, obrigado por estar aqui, prestigiando a sua filha querida, linda. Olha, eu também sou a Dinda, hein? Já que falou do pai, a madrinha está aqui também. A família toda babona, gente, orgulhosíssima. Parabéns, pessoal. Bom, eu acho que a gente já pode... Bom, algum outro bolsista do PET quer falar alguma coisa? DG também, se você quiser falar alguma coisa. Olha só, agradecer a Débora, né, e a todo o pessoal que estava aí presente com nós nessa quarta aí, muito boa aí, um assunto muito importante aí também, né, a Débora pôde explicar um pouco aí da rotina, como é no dia a dia, né, o que acontece, mesmo sendo num lugar do Brasil, mas a gente tem pelo menos uma percepção da realidade que é, né, da correria dos profissionais aí que estão na linha de frente. E exatamente. agradecer de novo ela, né? E o pessoal do PET também, a todo mundo. Muito obrigada. Sim, muito obrigada. Sem vocês, nada disso aqui seria possível. Gostaria mais uma vez de agradecer a Débora, ao papai e a Dinda também por estarem aqui. Estão convidadíssimos. Semana que vem, na próxima quarta-feira, no dia 17, no mesmo horário, nós também teremos um webinário, uma palestra, né? Também muito importante. Vai falar sobre a Covid-19 e a necropolítica nas periferias do Brasil, com o professor doutor João Heitor. Ele vai estar aqui falando para a gente, falando
um pouco sobre esse assunto para nós. Eu convido a todos vocês também para estarem aqui junto com a gente. Agradecer ao PET História da África, agradecer a Débora. Muito obrigada por você ser magnífica e estar aqui explanando para nós o quão importante é o SUS, né? Vamos enfrentar o SUS com unhas e dentes e garras e tudo. Muito obrigada. Em nome também da Unipampa São Borja, né, que é o nosso campus querido. Obrigada a todos os professores. Se quiser falar mais alguma coisa, Débora. Quero agradecer a vocês pelo convite. Dizer que eu estava muito nervosa. Acontece. Acho que todo mundo estava. Mas agradecer muito a vocês pelo convite. Eu espero ter esclarecido, né, as dúvidas de todo mundo. Disponibilizo também meu e-mail, vou até mandar aqui agora. Vou botar meu e-mail aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, que queira fazer por e-mail, pode mandar, tá, gente? Tá, manda pra gente que a gente coloca nas redes sociais do PET. Isso. Tá bom? Pra gente. Tá, gente, os formulários vão estar aqui no chat, ok? Para vocês preencherem, para todos receberem o certificado. Então, não se esqueçam, por favor, tá aqui no ladinho. A Andressa acabou de disponibilizar o link aqui. Entrem, preencham para todos receberem os certificados, ok? E, bom, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Não vão esquecer, pessoal, semana que vem tem de novo. Se puderem compartilhar aí com familiares, pessoas que conhecem. Sim, compartilhem com todos. Melhor, né? Isso aí. Sempre Obrigada, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, uma boa noite. Tchau. Encerrando em 3, 2, 1. Bye. Fazer o projeto. Você montou o projeto todo.